E muito boa noite, queridos amigos, minha gente amada. Começando com a Agenda Cristã, de André Luiz. Lucrará fazendo assim. Levante o caído. Você ignora onde seus pés tropeçarão. Bom senso isso. Vamos para o Livro dos Espíritos. A pergunta 1009 teve várias respostas, né? A primeira foi de Santo Agostinho, a segunda foi de Lamennais. A pergunta é se as penas jamais são por toda a eternidade. E essa resposta agora é de Platão. Guerras de palavras, guerras de palavras. Ainda não basta o sangue que tem feito correr? Será ainda preciso que se reacendam as fogueiras? Discutem sobre palavras, eternidade das penas, eternidade dos castigos. Ignoram então que hoje entendam por eternidade não é o que os antigos entendiam e designavam por esse termo? Consulte o teólogo, as fontes, e lá descobrirá, como todos vocês, que o texto hebreu não atribuía essa significação ao vocábulo que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por pena sem fim, irremissíveis. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto existir o mal entre os homens, os castigos subsistirão. Importa que os textos sagrados se interpretem no sentido relativo. A eternidade das penas é, assim, relativa e não absoluta. Chegue o dia em que todos os homens, pelo arrependimento, se revistam da túnica da inocência, e desde esse dia deixará de haver gemidos e ranger de dentes. Tem limitado, é certo, a sua razão humana, porém, tal como a tem, ela é uma dádiva de Deus. E com o auxílio dessa razão, nenhum homem de boa fé haverá que de outra forma compreenda a eternidade dos castigos, pois que fora necessário admitir-se por eterno o mal. Somente Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno. Do contrário, seria forçoso tirar-se-lhe o mais magnífico dos seus atributos, o seu poder soberano, porque não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas obras. Humanidade, não mergulhe mais os seus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chora, espera, espia e se refugia na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Gostei dessa resposta. Para quem interessa, o espírito, ele assume uma personalidade, às vezes Platão já deve ter reencarnado muitas e muitas vezes, mas talvez essa reencarnação dele foi a mais conhecida, ou onde ele desenvolveu mais as ideias, onde ele ficou mais conhecido, né? Por isso que ele assume essa personalidade. Mas, com certeza, já teve muitas e muitas outras reencarnações. E passamos para o Evangelho segundo o Espiritismo.
naquele capítulo que nós estamos lendo dos Bem-aventurados os aflitos. E hoje começamos as instruções dos Espíritos. Aí são mensagens já assinadas por um espírito determinado. Essa é assinada por Lacordaire. Foi psicografada em Havre em 1863. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que todos os que se encontram na terra sofrem, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus lhes recusa consolações desde que lhes falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes lhes disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. A recompensa será mais opulenta do que a aflição será penosa. Cumpre então merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sejam, pois, como um militar e não desejem um repouso em que o seu coração se enervaria e se entorpeceria a sua alma. Alegrem-se quando Deus lhes envia para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento, porque não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando se advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponha-se a ela, e quando houver conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, diga de si para consigo, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Muito bonito. Vamos então terminar com a poesia de Alta de Souza. Está no livro Poetas Redivivos. Moeda, Deus te abençoe. Deus te abençoe o santo itinerário no trabalho criador. Moeda que te apuras no salário de resgate ao suor. Deus te guarde, moeda amiga e boa, onde possa encontrar-te por alimento, estímulo e coroa para as vitórias da arte. Deus te ampare, moeda dividida, entre os dons da palavra e os lauréis da leitura, onde exaltes a paz, o amor e a vida ao clarão da cultura. Deus te engrandeça, moeda pequenina que te fizeste pão, no impulso da bondade que te ensina a suprimir a aflição. Deus te louve, moeda transformada, em divina fragrância de alegria e de apoio, estrada a estrada ao coração da infância.
Deus te abençoe, moeda que fulgura como beijo de aurora nas mãos enregeladas de amargura da velhice que chora. Deus te enobreça, moeda humilde e bela, dada espontaneamente ao braço fraternal que se desvela no socorro ao doente. No júbilo incessante que te agita, quando bem te conduz, moeda generosa, sê bendita em teu giro de luz.